todos. Bem-vindos ao segundo debate dos encontros Viana Praxis de 2024. Hoje vamos estar à conversa em torno de duas palavras-chave: caminhabilidade e cidade inclusiva. Eh, Passou meio século desde abril, e depois destes 50 anos andamos, ao longo deste ano, até em muitas circunstâncias, a tomar o pulso à democracia que criamos, louvando o que com ela alcançamos, obviamente, e avaliando ainda o que lhe falta. É bom, de facto, não darmos nada por adquirido. Eh, Há muitas ferramentas de monitorização das qualidades de um sistema político ou social, em múltiplas dimensões, obviamente, e por muito que a alguns isto possa parecer estranho, à escala local, a simples observação do funcionamento de uma rua pode dar-nos pistas relevantes para a avaliação. A quem pertence a rua? Quem tem o privilégio de a poder usar? Quem está excluído? As crianças são livres de caminhar em autonomia e segurança? Vemos idosos a pé ou nem por isso? E pais e mães com os seus bebés? E deficientes e imigrantes? Onde andam? Diversidade é em qualquer lugar do mundo que não esteja em deriva autoritária um sinónimo de saúde democrática, de capacidade de inclusão. Mas, na minha perspectiva, pelo menos, e na de muitas outras pessoas que vêm refletindo sobre isto, há décadas que boa parte das nossas ruas deixaram de ser para todos e tornaram-se inóspitas para todos aquelas e aqueles que não tenham, por exemplo, um automóvel ou que não o consigam usar. Durante a próxima hora vamos conversar sobre a importância da caminhabilidade na construção de uma cidade inclusiva e sobre os desafios que a reversão de um século de política pública centrada na resposta e retroalimentação da crescente motorização do nosso cotidiano nos colocam pela frente. À minha frente, no monitor do meu computador, tenho comigo a Patrícia Santos Pedrosa, que é arquiteta e investigadora, é professora universitária, é feminista, ativista e mãe. E é também fundadora da Associação Mulheres na Arquitetura. Tenho também a Carla Miranda, que é atriz, produtora cultural, ex-vereadora na Câmara do Porto e antiga deputada à Assembleia da República e que está, neste preciso momento, a iniciar um doutoramento em Geografia, muito por causa destas preocupações também que nos trazem aqui hoje. E tenho ainda o Pedro Ribeiro da Silva, é um urbanista, é planeador do território, antigo autarca em Aveiro, com uma larguíssima experiência e muita obra escrita sobre estes temas, temas que, aliás, levou recentemente até ao campo da ficção, que é uma boa forma de os comunicar, e que é atualmente o coordenador de uma recém-criada rede portuguesa de cidades e vilas que caminham, uma organização irmã de uma outra, semelhante e já existente em Espanha, e que há poucos dias, organizou em Pamplona o seu encontro anual. Dizer também que por estes dias, é um acaso deste nosso agendamento, acontece em Portugal, em Lisboa, o Congresso Internacional Walk 21, dedicado precisamente a estas questões da caminhabilidade. E nesta sessão, a partir de Viana, ou a convite de Viana, porque estamos os quatro, nenhum de nós está em Viana, portanto, nós vamos olhar para a caminhabilidade durante esta próxima hora e meia. E a minha pergunta de partida aos nossos convidados querer saber com eles se exagerei ou não há pouco quando dizia que as nossas ruas atualmente são, em boa parte dos casos, pouco democráticas. Não sei quem quer começar. Patrícia, podemos começar por aí? A rua é pouco democrática? Boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite. É um prazer estar aqui a discutir um tema que seguramente vai ter muitas nuances, vai ter muitos atravessamentos, vai ser muito rico. Não, a rua não é democrática, porque senão corro o risco de dizer que nem lançavas a pergunta, não é? Não existia a Sim. pergunta se nós estivéssemos tranquilos e tranquilas com essa dimensão. Ahm, a cidade acaba necessariamente a ser e a plasmar dinâmicas políticas e, nesse sentido, também plasma
garantes e desgarantes desse acesso a essa mesma prática democrática. Não é também democrática, principalmente a partir da complexidade do que somos socialmente. Não é? E aqui introduzo já um conceito que a mim me interessa muito discutir nestas coisas, que é a questão do falso neutro, ou que, de uma maneira um bocadinho provocadora, eu chamaria de a subjetividade, a pseudo-subjetividade, que na verdade é uma objetividade masculina e que se Uhum. designou durante décadas de construção de cidade e da história da construção da cidade, não é? Desde, desde que tivemos necessidade de ser gregários e que, de repente, enquanto sociedade, nos organizamos dentro dessa dimensão gregária, se tornou numa ficção de universalidade. E esta universalidade é uma universalidade que omite direitos, omite poderes, omite possibilidades, desejos, sonhos diversos e que, não é, transforma tudo por uma bitola que normalmente é uma bitola, eu diria, bastante redutora e bastante comprometida com a manutenção do status quo. E, portanto, este questionar deste falso neutro, como nós continuamos a ensinar tantas vezes nas escolas de arquitetura e de urbanismo, não é? Quem vai habitar, não é? E sai assim uma nuvem de uma abstração, como se toda a gente soubesse para quem é que andamos a projetar, a pensar a cidade, a pensar políticas públicas, mas na verdade, na maior parte das vezes, estamos só preguiçosamente, ou porque nos ensinaram assim, ou porque nunca nos questionaram sobre isso, a fixar numa mediania de existência, cidadania, que não é mediania nenhuma, é uma enorme redução. Portanto, uh, alguém com competências motoras para circular tranquilamente, não é? De preferência fit, porque, não sei, eu estou a falar-vos desde a Covilhã, não é? E aqui é preciso sermos fit para subir e descer ladeiras, escadas, os elevadores variados, essas coisas todas, não é? Mas também, quando estou em Lisboa, a rua da cidade, da cidade onde vivo, também vejo como as velhotas têm dificuldade em voltar para casa com as compras, não é? Ou seja, sim, não, isto não é prática democrática efetiva, não é? Quando nós temos o não acesso hum, ao lazer, à organização comunitária, social, quando nós não temos. E a cidade, e não é só uma questão de tempo, e podemos falar depois do tempo, porque a cidade tem esta dimensão do espaço e do tempo, e eu acho que ela é muito importante, são muito importantes de serem cruzadas, mas pronto, isso. Não, a cidade onde vivemos está longe de ser democrática. Enfim, nem falei do acesso à habitação, nem falei do acesso à cultura, nem falei do acesso à saúde, que são tudo acontecimentos que no palco da cidade acontecem, não? Ou na sociedade. Acho que para já. Sim, muito bem, muito bem. Pedro, queres o teu contributo? Sim, sim. Agora vou falar com duas pessoas que têm uma experiência que é também política neste aspecto, porque foram em algum momento autarcas, ou neste caso até Se noutras quiser, circunstâncias. se quiser, sim, com certeza. Primeiro só dizer que, bem, enfim, cumprimentar, agradecer à Câmara Municipal de Viana do Castelo este convite, obviamente na pessoa do Presidente Luís Nobre, da Senhora Vereadora Fabíola Oliveira, também nos nossos colegas técnicos que aqui estão connosco, e a ti muito particularmente, Abel, por esta mediação e pelo contacto que fizeste e, sobretudo, por todo o teu trabalho enorme à volta desta matéria que foi e é um referencial, e és um referencial que para nós foi e continua a ser muito importante do ponto de vista do jornalismo e da forma como o jornalismo pega neste assunto. Cumprimentar a Patrícia e a Carla e o enorme gosto de estar aqui com vocês. Dar duas notinhas, então, se não te importas, justamente sobre esse assunto e que é um pouco, talvez fazer, concordando com tudo, rigorosamente tudo o que a Patrícia disse, e quase pegando na sua parte final,
que é, a pergunta até pode ser mais vasta, a dada altura poderíamos pensar ou perguntar se eventualmente a cidade é democrática, não é? A Patrícia teve realmente esta questão de se falarmos da rua, mas se falássemos de outro tema, teríamos um conjunto de outras dificuldades aqui a perceber que a universalidade do acesso aos bens da cidade não são propriamente comuns para todos os seus habitantes, residentes ou até visitantes. Há uma outra matéria que me tem preocupado, que se prende um pouco com isso, que é, digamos, uma outra faceta desta falta de democraticidade, se quisermos, que é o medo da cidade, os medos que nós temos da cidade, ou os medos que ela provoca, de alguma forma, em nós, em vários momentos da vida, como crianças, como em idade ativa e até como pessoas com alguma idade, se assim quisermos fazer. O medo da cidade retira-nos muito dessa capacidade. E a pergunta que há é quem é que ganha com os medos que nós vamos tendo ao longo da vida do usufruto do espaço público e da cidade. Eu creio que é o Miyakoto que nos vai referindo muitas vezes que o medo é, afinal, o mestre que mais nos faz desaprender. E, portanto, aquilo que é o receio de sair de casa, o receio de andar sozinho, o receio de caminhar, as inseguranças que vão introduzindo, de facto, nos vão dificultando realmente esse acesso. Eu creio que, no entanto, também, como diz Miyakoto, há mais medos do que razões para ter medo. Isto é-nos incutido por força de um conjunto de comunicações que nos é dada diariamente e com o peso que tem do seu dramatismo, da sua dimensão trágica do que acontece, exacerbada até às últimas consequências, que nos colocam um conjunto de medos da utilização do espaço público. E isso continuam a ver, não continuam? Sim, Sim. sim, 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 sim. Sim, isso que é um bocadinho aquela questão que tu falaste inicialmente, ou seja, nós basicamente, desculpem a expressão, mas somos praticamente, digamos, uns meninos perdidos numa história de adultos, digamos assim. Como é que gerimos a cidade, como é que a caminhamos, como é que fazemos? Por exemplo, dar este exemplo, o medo de estranhos. Temos nós o medo de estranhos, de que maneira nos motivam e estimulam, e agora com as imigrações e as migrações nas cidades, mais nos estimulam esses medos, esses receios que são absolutamente inexistentes e que nos faz desconfiar do espaço público, se assim quisermos dizer, que é, como estava a dizer, o medo de estranhos. É verdade que também é o mesmo medo de estranhos que nos é incorporado ou que é incorporado à criança quando está fora da escola, no interface escola-rua, como é que ela o utiliza e como é que lhes é dito, de alguma forma, como é que lhes é dito para terem esses receios. Aliás, a própria arquitetura, não sendo eu arquiteto, mas tanto perante arquitetas, só para dizer que a própria arquitetura dos espaços já nos traduz um conjunto de limitações severas nos interfaces espaço privado, espaço público, se assim quisermos dizer. Por exemplo, as escolas, não é? Como é que nós nas escolas ainda continuamos com os muros que continuamos a ter? Porque é que as escolas têm uma arquitetura tão próxima no seu interior às prisões e às cadeias? Porque é que um preso numa cadeia tem 1 hora de intervalo, 1 hora e meia de intervalo, e as crianças têm justamente só essa hora também, praticamente, se as somarmos todas? Porque é que, de alguma maneira, porque como pensarmos isto quando elas são rigorosamente falsas, estes receios? Por exemplo, perdoem-me esta expressão do Miyakoto, que é, na realidade, a maior parte da violência contra as crianças sempre foi praticada, não por estranhos, mas por parentes e conhecidos. Os fantasmas que serviam a minha infância reproduziam velhos enganos de que quando estamos mais seguros, que estamos mais seguros em ambiente que reconhecemos. Ora, nós sabemos que não é bem assim. Muitas vezes estamos muito mais seguros, e o caso da criança, por exemplo, é um elemento exatamente desta índole que nos impõe questionarmos esta forma com que nós estamos a ver o mundo. E agora, digam-me se, eventualmente, qual é a liberdade que está ameaçada, ou se a liberdade não está ameaçada em cada esquina nós termos as videovigilâncias, não é? Que agora perduram independentemente daquilo que é a venda de um espaço que
de dados que não podem circular e, portanto, estamos absolutamente seguros. Mostra-nos a internet, mostra-nos a Google, mostra-nos as grandes empresas de informática, etc., que esse controle, os multibancos, tudo isso, que esse controle está em todo o lado. E, portanto, nós temos ainda um pouco esta questão das videovigilâncias. Sair com videovigilância por variedíssimas razões é esta incursão pelo medo, não é? Esta incursão pelo receio que nos é dado. Diz também o Mia Couto, e desculpem, tenho aqui outros exemplos, mas só para falarmos dele, ele diz aqui, para superarmos as ameaças precisamos de mais polícia, de mais prisões, de mais segurança e de menos privacidade. Para enfrentar as ameaças globais precisamos de mais exércitos, mais serviços secretos e a suspensão temporária da nossa cidadania, como chegou uma política já aqui a propor. E, portanto, nós estamos muito neste campo em que o debate situa-se domina quem provoca mais medo, domina quem tem este ascendente. E perdoem-me, por exemplo, dar esta dimensão, e estamos a falar do caminhar, e abrindo já este ponto, que é qual é a dimensão política de andar a pé no espaço público. É absolutamente determinante a dimensão política de pôr o corpo, nós colocarmos o corpo no espaço público, porque é a expressão maior contra a total privatização da nossa existência. Nós temos, e a vida é-nos feita de uma privatização total. Nós saímos de casa, descemos de elevador, vamos para o carro que está na garagem, saímos do carro e percorremos a cidade dentro desse espaço, vamos para o trabalho, circulamos, deixamos os meninos, vamos para o trabalho, novamente de carro, descemos novamente de carro, fazemos o trajeto no seu entorno, voltamos para casa. E isto é a total privatização da nossa existência e isto é nós não definirmos bem o espaço público, como é que a ele acedemos. E é por isso que essa dimensão política é absolutamente determinante, só para não roubar muito tempo, que é uma equação que eu deixava ficar para vocês me conseguirem resolver. Se eventualmente, por exemplo, a criança não pode circular na cidade, ou a pessoa com idade tem que atravessar as ruas a correr porque os semáforos têm pouco tempo e muitas outras coisas que aqui estão descritas, são resultado das nossas opções políticas sobre a cidade, isto é, se esta espécie de medo, de receio e de prisão, se assim quisermos dizer, num meio muito próprio, é resultado das nossas opções políticas sobre a cidade, então digamos que as pessoas que ficam presas no seu espaço porque não conseguem caminhar, porque não têm elevadores, na criança que não pode circular sozinha, porque a minha pergunta é, não serão eles hoje presos políticos? Ou seja, o preso político hoje não tem a mesma expressão, ou pode não ter a mesma expressão que tinha antes do 25 de Abril. Nossa democracia é recente e, portanto, ainda recordamos o tempo do Tarrafal e os tempos de Peniche e tudo isso. Está bem, mas hoje, tal como os direitos humanos têm uma nova versão, têm contemporâneas versões, o preso político hoje também tem que ter uma nova versão. E eu creio que a cidade, só para terminar aqui, eu creio que a cidade introduz muito pelas suas políticas e pela forma como as promovemos, como as executamos. Nós estamos perante, obviamente, essa ausência de liberdade de que tu falavas, Abel, que a Patrícia também falava, mas estamos mais do que isso, nós estamos perante novos sistemas de determinados prisioneiros políticos que não têm a expressão que tinha de antes, mas não deixam de o ser, porque é resultado da opção política. Muito bem. Isto é de provocação em provocação. Isto vai escalando, mas são muito interessantes. São formas de olharmos para estas coisas sem medo de usarmos as palavras, depois podendo discuti-las. Carla, não sei se, na tua perspectiva, estamos a este nível de sermos prisioneiros políticos na nossa própria cidade, mas ainda sobre esta questão da democracia no espaço. O que é que tens a dizer sobre isto neste momento? Certo. Bem, eu obviamente quero começar por agradecer o convite, o amável convite que me foi feito, agradecer à Câmara de Viana do Castelo, porque me parece que este tipo de debates são essenciais, e mesmo ser transmitido no Facebook, implica também que há um número considerável de pessoas, de cidadãos que podem aceder a um debate, sequer, obviamente transparente e aberto. Agradecer muito aos inputs que já foram aqui veiculados, quer pelo Pedro, quer pela Patrícia, eu concordo no essencial com todos. Agradecer, obviamente, também, antes de passar, no fundo, a minha intervenção, agradecer muito a ti, eu acho que o teu entusiasmo sobre estas matérias é que também nos ajudam muito a tomar aqui algumas posições, digamos assim, abertas, não é? Abertas, esta transparência parece-me essencial. Eu
enquanto ouvia quer o Pedro, quer a Patrícia, eu gostava de dizer aqui uma coisa que me pareceu decorrente das frases que já aqui foram ditas. O Pedro dizia que domina a cidade quem provoca mais medo. A mim parece, para mim foi essencial esse ponto de partida, porque na verdade foi nessa experiência que eu tive enquanto vereadora sem pelouro na Câmara do Porto, que tive a percepção muito clara de que as queixas, os queixumes, os desafios que nos eram colocados pela cidade eram colocados por quem dominava a cidade. Pronto. E havia uma série de gente que, não dominando a cidade, não dominando os procedimentos, a forma de ter voz, isto é, o lugar da fala, ter voz, não chegavam até nós e, na verdade, era uma cidade que era construída, existe, e não estava a ser, digamos assim, ponderada nas várias questões e nas vários debates que eram feitos e que são feitos muitas vezes no Executivo. E essa questão do domínio, não é, e do poder tem vindo a espalhar-se na cidade. A questão das câmaras de vigilância parece-me, enfim, é um assunto temeroso e eu acho que não está a ser discutido com a devida seriedade com que deveria ser discutido, e digo mesmo a nível local. Eu penso que até houve algum debate a nível nacional, mas depois localmente a posição das câmaras, onde elas estão colocadas, em que espaços públicos, eu penso que isso era um processo para cada cidade fazer esse debate. Pronto, isso não acontece de todo. Porquê? Porque se coloca a questão do dominado, que é o medo, não é? O medo domina depois tudo, não é? Depois torna-se, digamos assim, um fator primordial de debate sobre a cidade. Pronto. A questão da cidade ou da rua democrática, não, obviamente a rua não é democrática, como tu dizias, a rua está cheia de carros, começa por aí. As ruas estão cheias de motores, não é? Portanto, o cidadão é uma pequenina parcela, o cidadão, o que caminha, o que anda de bicicleta, é uma pequenina parcela que tenta encontrar dentro desse circuito, dessa rede viária, um espaçozinho para poder, com alguma segurança, fazer circular e fazer o seu caminho, digamos assim, o seu trajeto profissional, pessoal, que queira fazer. Portanto, não é claramente. Deixa-me dizer também que a minha questão aqui, o meu trabalho aqui, em relação a este doutoramento, tem muito a ver com isso, isto é, tem muito a ver com esta procura de perceber como é que é possível pôr as pessoas a ser uma parte integrante do debate sobre a cidade, sobre a construção da cidade, sobre a construção do espaço público. Pronto. Porque me parece que o facto da cidade, de facto, só ser de alguns, implica que todos os outros estão silenciosos. E parece-me importantíssimo colocar essas pessoas, encontrar formas de colocar essas pessoas ao serviço da cidade que é deles, não é? Que é a cidade que lhes devia servir a eles, não o contrário. Portanto, nesse sentido, eu também reconheço que o trabalho da Patrícia, aliás, com quem eu já tinha tomado contacto com um grupo de mulheres de arquitetura no Porto, precisamente porque, também decorrente desse trabalho político, porque me pareceu importante a abordagem que eles estavam a fazer à cidade, mais uma cidade, que cai fora desse padrão universal, não é? Que é a cidade das mulheres, a forma como elas circulam na cidade, a forma como elas são vistas e como a cidade as vê elas, não é? Porque na verdade são muitas vezes invisíveis nesse circuito. E os sistemas não estão preparados para acolher a cidade que as mulheres fazem todos os dias. E portanto essa invisibilidade é real. É uma cidade pouco democrática. Ela tem esta norma, não é? Que a Patrícia falava, e é uma norma que eu diria que serve mesmo pouca gente, na verdade. Se nós formos a depurar, ela acaba por servir muito pouca gente. Portanto, nós precisamos rever todos esses conceitos de como é que se faz a cidade, incluir e colocar as pessoas no centro da participação. E na participação é no projeto de planeamento, depois na gestão, e no prazer que as pessoas possam tirar das cidades. Porque, na verdade, as cidades não são estradas, são pessoas e uma ideia coletiva. Elas só são feitas de ideias coletivas que as pessoas constroem. Porque senão são tubaria, não é? Como dizia o Italo Calvino nas Cidades Invisíveis, ele faz cidades, muitas delas sem pessoas, são só canos. Isso, não é isso que nos interessa. A cidade do século XXI que estamos a construir, na verdade, é uma cidade que tem que ser feita com as pessoas e com a comunidade, porque o risco de elas serem lugares de conflito, sem, digamos assim, sem pacificação à vista, é grande.
E, portanto, não percebo, digamos assim, tenho muita dificuldade em perceber que a participação das pessoas, que neste momento, em muitos casos, ela é escassa, como é que ela tem, de facto, que melhorar. E foi nesse princípio, digamos assim, ou pelo menos é esse o meu princípio, que eu penso que é importante alterar aqui, em termos de paradigma. Aqui a questão é, pronto, percebo que todos concordamos nisto e aquilo que foi introduzido por cada um de vocês, em termos de dimensões, e essa é do medo, Pedro, é de facto muito interessante, porque é uma das razões que altera a forma como nós encaramos de facto o uso da cidade, não é? A questão é, nós, aquilo que desejamos para a cidade também é um conjunto de expectativas que são construídas e que são, no fundo, narradas, não é? Quer dizer, nós vivemos de narrativas que se exprimem muitas vezes em desejos sobre a nossa vida pessoal, a casa onde queremos viver, a cidade que gostaríamos de ter, não é? E alguns conseguem exprimir mais esse desejo que outros. A questão é, qual é o espaço da caminhabilidade nos nossos sonhos de cidade enquanto cidadãos? A ideia que tenho é que nós fomos ensinados a sonhar que isso é uma coisa que não se deseja. Que o que nós queremos desejar é rapidamente ultrapassar essa nossa condição de seres bípedes para sermos, como a Carla estava a referir e como também falou a Patrícia, seres motorizados, hipermotorizados, quer dizer, já estamos a sonhar é com o Hyperloop, não é com poder andar lentamente na cidade a pé. Ou seja, aquilo que nos é dito para sonharmos pode prejudicar aquele que podia ser o nosso papel na construção da cidade. Não é? A Carla estava a dizer que temos que construir a cidade. Eu não vejo manifestações a favor do andar a pé, vejo manifestações a favor da habitação. Ou seja, a habitação tem o seu lugar enquanto fonte de desejo. Caminhar, aparentemente, não. Acho que é uma coisa que estamos todos a desejar escapar disso rapidamente. É um problema isto. Agora vamos começar a... Pedro, agora começas Sim, tu. Bel, sim, são muitas questões. A questão da habitação, a nossa própria lei de bases, assim o Sim. define, e bem, que deu aqui um saltinho bom, é que define habitat, não é? E por habitat é constituído a habitação mais o meio que a circunda, porque como complemento ao local ou à casa, se assim quisermos. E, portanto, essa noção de habitat tem que entrar muito neste debate e havemos de lutar certamente muito sobre as manifestações sobre o habitat, tem a habitação e o seu contexto, e isso é absolutamente fundamental. Mas deixa-me que te diga só também dois apontamentos de tudo isto que todos disseram, que é a questão do sonho condicionado, se assim quisermos dizer, e do sonho impossível. Ou seja, nós vemos por os painéis das cidades, ou a maneira dos clichês como nos são transferidos, se assim quisermos dizer. Se nós virmos qualquer espaço da cidade que está em construção, desde a edificação até ao espaço público, eles têm um conjunto de painéis que mostram qual vai o resultado final. E esse conjunto de painéis vale a pena atentar quem é que está nos painéis. Nesses 3D que são construídos pelos nossos arquitetos, pelos nossos engenheiros, urbanistas, etc., quais são aqueles que estão presentes? São pessoas magras, são pessoas com alguma idade, mas com uma jovialidade absolutamente importante, são meninos a andar de bicicleta, vendem-nos esta imagem de um bem comum que passa por todos serem assim, quando na verdade o padrão médio nunca é assim. Deixem-me dar só este exemplo. Em Odivelas, também tive o gosto de trabalhar, em Odivelas um espaço central estava a ser recuperado. E tinha realmente um grande painel. Depois, ao tomar o café, eu vi que estava lá, grande parte das pessoas que estavam no café, cá fora também a circular, bom, elas eram pessoas de cor, não é? Pessoas de cor. Pois bem, aquele painel da praça não tinha nenhuma. Continuava com aquelas pessoas perfeitas, sorridentes, dessa forma. Portanto, vendem-nos um conjunto de clichês e vendem-nos também um conjunto, se calhar, de ilusões sobre a cidade que nós acabamos por não conseguir ter. E perdoem-me essa expressão que o Manel
Manuel Delgado de Barcelona insiste em dizer, que é vendem-nos a cidade feliz, não é? A felicidade na cidade, existem enormes mecanismos para esse efeito. E ele diz sempre, e bem, diz, mas se a cidade fosse feliz, se nós fôssemos todos felizes, cumprimentássemos todos os outros, passássemos uns pelos outros, sorridentes e a caminhar, deveria ser a cidade mais triste que poderia haver. Ou seja, faltavam tensões, faltavam espaços vazios, faltavam aquilo que é toda essa diferenciação, ao contrário do que, para além destes painéis, vêm os índices de felicidade das sociedades, vem um conjunto de clichês que nos empurram para pensarmos determinadas cidades em determinados contextos, o que realmente depois prejudica muito toda essa dimensão. E, portanto, a questão do sonho é algo e a imaginação, desculpa, esse é um ponto fundamental. E porque é que nós precisamos muito das crianças? Nós não conseguimos fazer cidades do futuro sem crianças, sem as crianças pensarem connosco e terem capacidades vinculativas de decisão. Logo se verá como. Porque, e desculpem-me, sobretudo, quem está mais ligado às academias, às escolas, mas eu creio que nós somos educados ao longo da nossa vida para irmos perdendo com o tempo a imaginação. Há um conjunto de padrões que são definidos ao longo da nossa vida enquanto estudamos, que nos retiram capacidade de imaginação, que nos tendem a uniformizar em comportamentos, em atitudes, em formas de aprendizagem. E ela é recorrente por toda essa sociedade. Portanto, falta-nos, obviamente, imaginação para abordar a questão do espaço público. Vou só dar 2 exemplos relativamente a nós próprios, e por isso é que eu tenho mais esperança, e perdoem-me a Patrícia e a Carla, porque é que eu tenho mais esperança no Abel do que em nós próprios. Porquê? Não, 2 exemplos, não é? Dois excelentes exemplos de como se converte algo difícil em algo passível de poder acontecer. O caso de Barcelona com os seus superblocos, não é? Que todos vamos conhecendo. A verdade é que o Salvador Ruedas foi talvez o principal, com o Cardenas, foi o Francisco Cardenas, foram os principais pessoas que pensaram. Pois bem, o Salvador Ruedas, para criar estes espaços que realmente saíram fora da caixa, entre aspas, ele é arquiteto, ele é engenheiro, ele é urbanista, não é? É biólogo e tem um mestrado em psicologia e é quem nos cria realmente um espaço absolutamente novo e uma forma de encarar a cidade. Já agora, se falarmos na cidade dos 15 minutos e toda a sua filosofia que envolve as dimensões de proximidade e que introduz até uma determinada democraticidade na utilização do espaço e na utilização do tempo. Carlos Moreno é quem? Será arquiteto? Será engenheiro? Será urbanista? Não, é informático, não é? Portanto, isto significa que as nossas formações neste momento não têm, significa, enfim, não vou exagerar, mas para estas grandes ideias, as nossas formações não estão a dar resposta. Não têm a imaginação suficiente para recriar as cidades de outra forma. Claro que depois falamos, obviamente, do caminhar que se alarga ao passeio, que se põe a estrutura verde, mas que também falamos noutra coisa, que é como é que nos andam a pôr nos eixos. E põe nos eixos como? Justamente por isso que eu estava a dizer, por esta linguagem e por este desenho técnico. Põe nos eixos, que no Porto se quer dizer, porem-nos na ordem, não nos deixarem fazer asneiras, é pôr-nos nos eixos. E é assim que organizamos a cidade. Organizamos o eixo do espaço do passeio, o eixo das infraestruturas, o eixo do estacionamento, o eixo do bus, o eixo da via, separador. Os autocarros, o carro, o estacionamento, o verde e o passeio. E isto é uma ideia pobre, de um urbanismo pobre, que não passou do século XX. Aliás, este debate em Pamplona, que tiveste a oportunidade, Abel, de inicialmente dizeres que as redes estiveram agora reunidas há uma semana, um dos aspectos é exatamente este. Foi que o urbanismo, enquanto disciplina, se assim quisermos dizer, prática, reflexão, ficou no século XX. Ficou no século XX. O Benévolo dizia que o urbanismo nasceu para curar alguns dos espaços da Revolução Industrial. Nasceu para curar e não para prevenir. E até hoje continuou exatamente da mesma maneira. O urbanismo continua atrás do prejuízo, se assim quisermos dizer. Nunca se atualizou, não conseguiu antecipar e continua sem o fazer. E, portanto fixou-se no século XX e ainda não passou para este século. Portanto, isto para dizer que nesta dimensão há aqui um conjunto de elementos que nós temos que refletir desde a nossa formação, que trabalhamos as cidades, até depois a maneira como nós, enfim, em último caso, desenhamos para uma apropriação fixa e não para uma apropriação absolutamente livre da maneira como nós queramos utilizar.
E depois vem uma outra dimensão que se calhar iremos falar, que é a privatização crescente do espaço público. Muito bem. Carla, esta intervenção aqui do Pedro deixa mais descansada e mais entusiasmada, sendo, como é o meu caso também, alguém que vem de percursos diferentes, que até começa pela comunicação, depois vai para as artes e cultura, e agora se mete nestas questões da geografia. É uma forma de, digamos, estando com outras compartimentações ou afastada das compartimentações que temos nestas disciplinas, se calhar dar algum contributo para que o sonho seja diferente? É Eu isso? acho que te deixo a ti com mais responsabilidades. Ah. Isso pareceu-me a mim, fiquei clarinho, pronto. Isso aí clarinho. Em relação a isso, sim, eu estava a pensar, quando o Pedro estava a falar, eu acho que tem a ver com o elemento de surpresa, isto é, a ideia, as cidades a mim surpreendem, não é? Porque sou cidadã e também sou visitante e essa surpresa é que eu acho que me levou a este lado. E se calhar por isso consigo imaginar, digamos assim, outras cidades. Pronto, se calhar consigo imaginar, porque não vejo, como dizia o Italo Calvino, não vejo a tubaria, não é? Não estou ali a pensar nas questões técnicas, porque não tenho esse universo. Sim, isso eu acho, mas isso é de uma enorme mais-valia, e que eu acho que as pessoas também têm essa imaginação. Eu acho que se as pessoas forem colocadas a pensar com um mapa à frente sobre que cidade é que querem, já é essa a cidade que eles têm, mas como é que eu poderia fazer melhor? E eu acho que isso é a discussão que todos nós devemos fazer, porque na verdade ela tem que ser partilhada por todos. Há bocadinho falávamos nessa ideia, não é? Da questão do espaço público. Há menos, sim, há a questão da privatização também. Havendo menos espaço público. E como o Pedro dizia, as pessoas saem de casa de manhã, muitas vezes nem vêm, os vizinhos vão para o trabalho, metem o carro debaixo lá do edifício, vão para casa à noite, voltam a meter o carro, não vêm vizinhos nenhuns. Portanto, não existe esse espaço de discussão, não, deixou de haver a ágora, não é? Esse lugar comum em que as coisas eram discutidas, debatidas, em que nos poderíamos todos tornar melhor. Eu tenho a sensação de que a pandemia, posso estar completamente equivocada, é um dado não é empírico, mas é de que a pandemia nos obrigou a olhar para o nosso bairro, não é? Portanto, para aquilo que nós conhecemos, para o espaço físico que nós conhecemos, para as estruturas, para as lojas, até para as pessoas, de uma forma um bocadinho mais envolvente e se calhar com mais desejo de participação. Eu sinto isso, sinto isso aqui no meu bairro, em conversas com os vizinhos, parece que podemos parar um bocadinho mais. Isto é, essa ideia de andar que pode ser um pouco mais lenta, slow, esse mastigar lento da rua. Pronto. E eu acho que isso aconteceu, eu acho que as pessoas gostaram dessa experiência, quando redescobriram a rua, quando redescobriram, porque foi uma dádiva, não é? Depois, quando pudemos sair para o espaço público outra vez. E eu tenho a sensação de que isso tem que ser aproveitado pelo poder político, claro. Muitas das vezes, quando nós dizemos que voltou tudo ao mesmo, é porque, na verdade, parece que não quisemos aproveitar esse poder de intervenção, esse poder de intermediação que as pessoas podem ter na cidade que queremos continuar a fazer. Houve coisas que se perderam, obviamente, os parklets, não é? Aquela coisa que nós falamos, foram espaços de tentativa de convivência. Houve países que tomaram isso como certo, tomaram isso como, sim senhor, as pessoas precisam de espaços na rua para poderem estar mais próximos e criaram, com um design urbanístico, várias formas de se apropriarem do seu espaço, por exemplo, de estacionamento, não é? O que antes era um espaço de estacionamento. E isso parece que não, mas levou as pessoas para a rua, levou as pessoas a conversar. Eu não conheço melhor forma de nós fazermos o que quer que seja, a não ser do negociar das ideias que vão surgindo. E, portanto, eu acho que essa meu lado de não ser urbanista, do meu contacto com a cidade ser, digamos assim, mais lateral, eu acho que faz com que eu ainda encontre formas e motivos de surpresa. E eu acho que a cidade é mesmo só isso. É a surpresa de nos encontrarmos a todos, de nos podermos de formas tão diferentes, pessoas tão diferentes. Eu confesso que tentei fazer aqui porque, enfim, voltei de Lisboa, passado quase 9 anos, e percebi que não conhecia imensos vizinhos meus, não conhecia as coisas, digamos assim, as lógicas aqui das ruas tinham mudado, havia muita gente nova e muita gente estrangeira. E eu tentei fazer, eu acho que a melhor forma que a gente tem de se conhecer é com comida. Pronto, vamos montar aqui uma mesa na rua, cada um bater às portas e dizer assim, cada um traz a sua comida,
e vem para aqui. Bem, não é possível as pessoas fazerem nada na rua, porque na verdade não deixam, não é? Quer dizer, as dificuldades que é para ter acesso a um espaço público. Eu depois até fui, por exemplo, em Paris existe há muitos anos a lógica dos vizinhos, não é? De pôr uma mesa na rua e as pessoas conversarem. É uma coisa tão simples. Como é que isso não é possível? Como é que o espaço de estacionamento, o passeio, a toaria dificultam o encontro entre as pessoas? É difícil explicar isso, porque isso é a cidade que não serve, não é? Porque não nos serve, não serve para o encontro entre as pessoas. Portanto, isso pareceu-me, enfim, conseguimos fazer sim, mas não conseguimos fazer na rua. Foi-nos encontrado um espaço com muito boa vontade da junta de freguesia, diga-se de passagem, mas não no espaço que era o espaço facilitador, não é? Porque as pessoas saem da porta e deparariam uns com os outros, pronto. E isso era a mais-valia daquilo. Encontramos um outro espaço e isso já serviu para uma série de motivações e as pessoas, e era isso que eu queria chegar, e as pessoas diziam assim, finalmente, vida de bairro, porque as pessoas precisam encontrar-se, na verdade, as pessoas precisam encontrar pontos de interesse e querem fazê-lo, querem fazê-lo. Portanto, a cidade só tem que ajudar. E o espaço público, para mim, é quase um espaço revolucionário. Eu acho que tudo devia ser possível de fazer no espaço público. Para as pessoas. Não é tanto para os carros, que é onde existem, né? Mas para as pessoas, se as pessoas quiserem usar o espaço público. Isso é uma tão grande mais-valia, de um tão grande interesse por parte das pessoas. Quer dizer, eu como política, epá, custa tanto levar as pessoas a serem motivadas a desejarem coisas, a quererem, a terem sonhos, isso nós estamos aqui a falar, a fazerem da cidade o seu espaço de sonhos. Nós não podemos dizer que não. Nós nunca devia, essa palavra não devia aparecer no léxico quando as pessoas, a comunidade, quer alguma coisa. Esse é que é o espaço da surpresa, não é? E não pode ser uma má surpresa da parte da recepção dos poderes públicos. Isso a mim parece-me estranho, pronto. E essa dificuldade também me parece estranho. E isso, pronto, para falarmos da ideia da surpresa. Eu acho que a surpresa, as pessoas adorariam fazer da cidade esse seu espaço de surpresa e de segurança com as crianças. Eu acho que a questão das crianças é essencial. Olhar para uma cidade pelos olhos das crianças é meio caminho andado para que muita coisa se resolva, não é? Na verdade, eu acho isso. Muito bem. Sobre esta questão da surpresa, virando aqui o bico ao prego, Patrícia, eu recordo-me que há uns anos, enquanto jornalista, foi durante a pandemia ou na sequência da pandemia, no Porto, precisamente, iniciou-se uma daquelas iniciativas de abrir as ruas aos cidadãos durante um fim de semana, um dia da semana, e aconteceu, ouvi a história porque não assisti, mas li dito por responsáveis municipais que na rua que tinha mais habitantes, portanto, que era uma rua eminentemente habitacional, com menos serviços, as pessoas, na manhã em que a rua ficou aberta para eles e fechada aos carros, não sabiam o que fazer. Porque, digamos, não estavam preparadas, digamos, para aquela dádiva. Isto troca naquilo que eu estava a querer também perguntar aqui há pouco, quer dizer, isto saiu das nossas expectativas em relação à cidade e em relação às nossas próprias vidas na cidade. Esta ideia de que podemos simplesmente ir para a rua, como a Carla dizia, encontrar os vizinhos, fazer coisas, caminhar, sim, em vez de pegar no carro e fazer o circuito todo na cidade dentro de um carro. Isto desapareceu um bocado das nossas ambições e é possível recolocá-las se desapareceu. Bem, isso não é uma dádiva, não é? Dádiva, não é? Isso é uma esmola, na exceção, não é? E constrói-se democracia praticando cotidianamente, certo? Pronto, isso, por um lado, portanto, é um fracasso. As pessoas têm, quer dizer, alguém decidiu, no sítio da sua hierarquia suprema, que aquela rua era ótima para fechar naquele dia. Pois, boa sorte, pode ser que corra bem, pode ser que corra mal, pode ser que seja indiferente e depois fecha-se e a vida continua. Ou seja, isso para mim não é uma prática democrática, é um bocadinho fazer circo com as pessoas, não é? Assim, vamos aqui experimentar. Sim, serve se for parte de um processo. Não, nós estamos a testar isto para isto, não é? Quer dizer, se for participativamente feito, não é? Eu tirei muitas notas do que ouvi antes. E
Andar a pé é um sonho, mas também é um pesadelo, não é? É que nós estamos a falar de um sítio de enorme privilégio de todos, não é? Todas, acho eu, parto do princípio, desculpem-me o meu excesso, se assim for. Mas eu dou-me ao luxo de andar a pé, porque tenho uma vida que funciona com andar a pé. E eu digo andar a pé não é correr em articulações manhosas que a cidade continua a oferecer às pessoas entre o transporte A e o transporte B. Não é? Quer dizer, não é isso que eu estou a falar. Eu digo andar a pé, sem ficar com ataque de asmas, não é? Né? Calmamente que é bem, mas pronto, não é? Não é. Que isto tem a ver com o tempo, tem a ver com os centros e as periferias, tem a ver com as multitudes de hierarquias das cidades. Não é? Nós, quem é que anda a pé? Ou quem pode muito, ou quem não pode outra coisa. E nós falamos do carro e falamos das imagens de cidade, mas nós esquecemos, vivemos numa sociedade onde as aquisições e alguns eletrodomésticos, no qual se inclui o carro, não é? É estatuto social. Enfim, e isto não é falta de imaginação, são décadas de articular sistemática, persistentemente, uma ideia de sucesso numa sociedade que depois se plasma, mais uma vez, na cidade. Tal como preferível é morar num sítio qualquer onde tem a tal garagem de que vocês falam, que é uma realidade que eu desconheço, e as pessoas se enfiam, entram no eletrodoméstico, sei, não é? Isso, mas estamos a falar, não é? A minha cidade também, é uma cidade onde eu me cruzo de manhã com mulheres que saíram de casa às 5 da manhã para ir limpar os escritórios do centro da cidade, não é? E agora pergunta-lhes a elas, qual é o sonho de andar a pé. Dê-lhes um carro, para não ter que estar à chuva e ao frio e não sei o quê, para conseguir. Percebem? É que isto é muito bonito, não é? Esta ficção de sonho. Mas até para sonhar é preciso tempo e privilégio de o fazer. Não é? Porque. E voltamos a algumas coisas que eu disse no início. Eu estava a ver, enfim, porque acho que os números são muito. Tcharam, ajudam-nos muito a pensar. Eu estava aqui a ver umas. Cruzou-se hoje comigo, por acaso, ou por sem acaso, umas estatísticas da SIG, da Comissão para a Igualdade, relativamente a um boletim de 2022. E as mulheres, no inquérito realizado, são 77,8% de quem lava e cuida da roupa, são 65% de quem prepara refeições, são 59,3% das responsáveis pela limpeza da casa. As mulheres têm, habitualmente, em condições. Pronto, eu vou aqui pensar em mulheres com família, com descendentes, ascendentes a cargo, não é? Ou, às vezes, irmãos, etc. Ou sogros, ou sogras, não é? Às vezes, os mais idosos não são só os seus próprios ascendentes, são os da família. Ou seja, mulheres que têm, às vezes, uma ou duas jornadas de trabalho, mas depois também têm uma jornada de trabalho não remunerado na esfera da casa. Portanto, quando nós temos uma cidade que se esquece permanentemente, eu diria, não é? Não é se esquece permanentemente, é ostensivamente se esquece que parte, não é? Faz parte, isso é. E ao bocado estava a ouvir a Carla. Carla, elas têm voz, estas pessoas têm voz, elas não são ouvidas, não é? Tal como têm corpos, só que não são vistas, não é? É que isto faz diferença, não é? Até na vida, eu divirto-me muito, enfim, divirto-me, que é para já não ter ataques de fúria, não é? Quando falam da ausência das mulheres na política, da ausência das mulheres no poder local, não sei o quê, não é? Como é que as mulheres têm tempo se a carga de trabalhos que têm para lá da carga profissional e de muitas vezes serem as únicas sustentadoras económicas da casa, depois terem que aguentar com. Portanto, vamos falar do espaço público, quando nós temos a vida privada, quer dizer, nós temos uma herança da divisão sexual do trabalho que sobrecarregou e condicionou as mulheres ao espaço doméstico, a esfera dos cuidados, a esfera reprodutiva, etc. Mas depois também exige
porque depois afinal parece que não somos ricos, que trabalhemos, boa, não é? Mas fantástico. Mas depois o que acontece? Depois, com a falta de tempo, com a falta de dinheiro, com a falta de respeito democrático que têm pelas mulheres, o que acontece é que eles remetem, retiram-nos do espaço público, não é? Ou seja, interessam-me transportes públicos que funcionem, comutem bem, sejam claros, sejam funcionais, não é? Para eu poder caminhar quando me apetecer, mas para poder ter esta rede, não é? Não é? Como é que as pessoas que mais dependem dos transportes públicos, e a maior parte das utilizadoras de transportes públicos internacionalmente e também em Portugal, são mulheres, não é? Percebe-se porquê? O transporte privado, quando existe num agregado familiar, costuma ser utilizado, se é utilizado no cotidiano, pelo homem, ou seja, faltam estudos aprofundados. A Margarida Queiroz fez um microestudo aqui há uns anos no IGOT, mas era preciso aprofundar mais, mas quer dizer, dá indícios que são consonantes com o resto, enfim, dos países ocidentais. Agora, portanto, quando decidimos por... e depois também a história das mobilidades fofinhas, não é? A história da bicicleta, eu acho ótimo mesmo. E já tive algumas conversas porque eu não quero ser mesmo mal interpretada, eu acho ótimo. Mas eu acho que se caminhar a pé, ou caminhar de cadeira de rodas, na verdade não tem que ser só a pé, se caminhar não, não é efetivamente uma opção quando se quer, e não só na esfera produtiva, não só no corre-corre do dia a dia, mas agora para isto é preciso mudarmos uma estrutura social entranhada, cheia de hierarquias. E agora, eu também, para o que o Pedro disse, eu tenho uma provocação. Eu acho que a falta de imaginação é principalmente nos políticos e nas políticas centrais e nos políticos locais, não é? Que continua a ser muito mais fácil decidir e dizerem-nos o que é que acham que é bom para as nossas vidas, e técnicos, políticos e técnicos, eu aí incluo o que quiser. Não, Pedro, não sou, não tiro ninguém, está bem? Porque fazer trabalho participativo, sim, as superilhas funcionaram em Barcelona em contextos muito particulares. A cidade dos 15 minutos para quem? Voltamos às universalidades. O problema são as universalidades, não é? Eu assusto-me quando preocupo-me. Já me assusto com outras coisas. Com isto só me preocupo. Quando pegamos em modelos, o problema são os modelos. Eu vou para o meu bairro trabalhar com as mulheres da minha rua e vamos chegar a conclusões sobre o que é que queremos para a cidade, de coisas diferentes. E quando digo mulheres, digo crianças, porque, sabem, isto anda muito ligado, os estereótipos continuam muito enraizados. Portanto, na rua atrás, as mulheres se calhar têm outras expectativas e têm outras necessidades. Agora, o poder público não faz isto custa tempo, custa dinheiro, não encaixa em ciclos eleitorais, não é sexy, não faz cartazes tchanã com mudanças radicais, porque às vezes as mudanças são cirúrgicas. As mudanças radicais são a rede de transportes públicos, o acesso à habitação, o acesso a uma rede de cuidados, não é? Destes paliativos, para que estas mulheres não sejam sobrecarregadas com o cuidar dos idosos da família, das crianças, com as creches, percebem? Portanto, depois mudamos a sociedade e a cidade vai chegar a um sítio completamente maravilhoso. E até lá lutamos na rua. Porque, e aqui, Abel, pronto, fechando, luta-se pela habitação como se luta por um salário mínimo decente. É a sobrevivência. Porque caminhar é um luxo. A não ser que seja uma violência, porque são 5 da manhã e eu tenho que caminhar meia hora até à paragem de autocarro, onde passa um autocarro que não vai para o trabalho. Ou saio do shopping center trabalhar à meia-noite e não há transportes públicos a funcionar, porque fechou ao público às 11 e pronto. E quem trabalha lá, que normalmente são jovens, mulheres, migrantes, não precisam de ir para casa, não é? Portanto, enfim, deixo aqui umas quantas provocações. São provocações que, se as quisermos operacionalizar, digamos, são todas elas muito interessantes e nada violentas, na verdade. Hum,
Se quisermos, nós agora já estamos aqui, já passou uma hora de conversa, quase 55 minutos. Eh, Espero daqui a pouco, provavelmente entrará por aqui também na nossa caixa alguma questão de quem está a assistir. Portanto, estejam à vontade para participar, para perguntar, que eu partilharei as dúvidas e perguntas com os nossos convidados. Ahm, Gostava também que falássemos do tempo. A Patrícia acabou aqui nesta última intervenção. Quando fala de privilégio, ela está a falar também de tempo, não é? Quer dizer, é um dos grandes privilégios. Há o dinheiro, mas o tempo é dinheiro. Se tivermos tempo, podemos também conseguir ganhar eventualmente mais dinheiro. Portanto, isso, essa asserção não é falsa, não é descabida. Ahm, Estamos muito marcados, aqueles pelo menos que estão envolvidos agora nestes debates sobre urbanismo, precisamente, por exemplo, em conceitos como esse da cidade dos 15 minutos, aquele número mágico de 15 minutos liga-nos a um tempo e faz-nos confundir tudo isto com de facto, com eficiência, não é? 15 minutos, tempo, eficiência, eficácia. A cidade parece ainda estar muito montada em torno dessa ideia de eficácia, ou seja, como chegar mais rapidamente ao sítio A, e B e C, e muito pouco dada a uma fruição que seja porque somos um bocado mais incapazes. É o meu caso, eu tenho uma deficiência física que não me limita totalmente, mas faz-me ser mais lento do que outras pessoas. E, portanto, para mim, a noção de tempo é diferente claramente da noção de tempo da tal pessoa apta, fisicamente atlética, que faz uma velocidade média por quilómetro, melhor que a minha, com certeza. Ahm, mas mas, mas estas questões do tempo estão a determinar muito, na vossa perspectiva, a forma quer como vivemos, quer como pensamos ou planeamos a cidade. Pedro, não Sim, sei se partilhas. olha, Abel, sim, sempre fez parte, quer dizer, pensarmos o tempo sempre fez parte, mas e isso tem a ver também um pouco com esta dimensão diferente que o planeamento, se quisermos, e o urbanístico em particular, vai ter que entrar no século XXI. E vai ter que entrar no século XXI justamente pelo tempo e pelas funções, que de resto se tem vindo a falar muito. Ou seja, todos nós estamos preparados para pensarmos sobre a forma do espaço, colaborando com aquilo que disseste, ou seja, nos espaços diferenciados e, portanto, a eficácia e a eficiência de lá chegarmos rápido para exercer as nossas funções e, preferencialmente, depois regressarmos também com essa mesma eficiência. A verdade é que a cidade que nos poderia enfim, ela tem um certo histórico, isto não acontece por acaso, não é? Nós podemos remontar muito rapidamente, em 30 segundos, a questão da Revolução Industrial, toda aquela expressão que houve para as cidades, aquela proximidade da habitação, a habitação é uma força da expressão que havia no entorno das fábricas, todos aqueles problemas que derivaram daí, também o facto de, anterior ainda Londres tinha um concessionamento enorme daquelas carroças puxadas a cavalo por causa das mercadorias que iam buscar ao Tamisa, etc. E o Mayor, a dada altura, reúne com um conjunto de especialistas para perceberem quanto tempo mais a cidade poderia durar com os excrementos do cavalo, que já iam atingir 3 pés em 5 anos ou em 6 anos. Portanto, estas questões do congestionamento, etc., ele vai tendo várias formatações. Vem o foro faz o que faz, industrializa, vem depois, em face também desta expressão territorial, vem o modernismo também com boa intenção, começar a funcionalizar a cidade, ou seja, a separar as atividades por funções e por distâncias. Muitas cidades foram recriadas assim, ainda hoje o planeamento urbano é obviamente funcionalista, estruturalmente funcionalista, segregador em funcionalista, ainda vem daí. Portanto, nós chegamos a este tempo, ao tempo de hoje, e portanto ainda estamos justamente a gerir com muitas dessas dimensões. O tempo sempre fez parte. Agora nós fomos enquanto
enquanto pessoas, pensar o trabalhar, o urbanismo, etc., a pensar o espaço, não é? E não esse tempo. Isto para dizer, como o Jordi Borges vai dizendo, não é? A polis é política, cidade, democracia, liberdade, e, portanto, é o sítio de maior possibilidade que nós temos de conhecer o outro, de trabalhos diferenciados, de sermos anónimos no meio da multidão, de conhecermos terceiros, etc. A cidade dá-nos realmente este espaço, mas a mesma cidade retira-nos isto em função da falta da universalidade, dos congestionamentos, etc. E, portanto, a polis, que é criada com uma excelente intenção, acaba depois por ser deformada ou se vir a ser deformada ao longo do tempo. Isso, por um lado, a matéria do tempo, e, por outro lado, aquilo que nós também no urbanismo vamos ter que começar a pensar. Barcelona não é só o resultado destas matérias dos grandes dos superblocos, dos superquarteirões. Barcelona tinha também um plano regulamentar de usos e funções, não é? É verdade, como disse a Patrícia, teve um determinado contexto. Creio, disse-me o colega de Barcelona que estava em Pamplona, que a Calau saiu agora, que a nova política da cidade não estava a ir por aí. Inclusive, há até uma redução enorme do ponto de vista, e até uma intervenção do ponto de vista de amenizar as que já foram criadas, mas com alguma resistência da população. Teve resistência da população, agora alcaide de Barcelona, e, portanto, recuou um pouco, mas a verdade é que essa política também está aí. Portanto, nós pensávamos muito as matérias do espaço e a eficiência do entre espaços, mas o tempo é absolutamente fundamental. E outro fomos sempre pensando para as grandes infraestruturas, o planeamento foi sempre preparado para as grandes infraestruturas e agora tem que pensar em funções. Mas continua a ser, se bem repararmos, o Dia Mundial da Mobilidade do Dia Sem Carros, o próprio IP anunciou mais 2 faixas de rodagem na autoestrada da Costa da Caparica, não é? Como se isso fosse possível. Portanto, nós ainda estamos a gerir, e de facto, essas modalidades, esses pontos. Mas deixa só este apontamentozinho, porque nós podemos terminar, que é para não dizer, e mantendo este aspecto crítico, para dizer uma outra coisa que pode traduzir aqui alguma dimensão positiva, se me permitem, que é dizer que a mobilidade suave, ativa, num contexto de novos desenhos e reapropriações de modos de cidade, pode ganhar eleições. Aliás, ela ganha eleições. E ganha eleições só para vos dar casos portugueses. Podia falar de vários vereadores que falam sobre isto, do Alcaide, por exemplo, Pontevedra, as dificuldades que teve, Gante, as dificuldades também, Carlos Ruhr na Alemanha, também com intervenções muito fortes e também muito contestadas ali numa determinada parte. A verdade é que, por exemplo, Pamplona, o presidente já lá está há 23 anos, é sempre com estas medidas. Mas agora deixem-me traduzir só, muito rapidamente, para não vos roubar muito tempo, o caso português, que muitas vezes nós dizemos, é preciso bastante massa crítica para, junto da dimensão política, fazer valer um conjunto de valores para que, de alguma maneira, os empurre a atuar ou, então, muda a política local. Para dizer que, a dada altura, vale a pena comparar a questão da massa crítica, por exemplo, que nós vamos dizendo, sempre das grandes capitais, para vos dar o exemplo de que, a dada altura, eu não acredito, não foi por esta razão, com certeza terá sido por outras, e elas são difusas, o presidente Medina perde as eleições em Lisboa. E, da altura, muita gente acaba por dizer que aquela matéria do ciclável na Almirante Reis teve a sua influência e tal. Não acredito muito nisso, mas a verdade é que se assisti a outros autarcas depois, em câmaras municipais, a amenizar aquilo que até ali tinha sido as intervenções da dimensão ciclável. A esquecer um bocado, e essa foi a oportunidade para pegarmos depois no caminhar e no ato de caminhar. Mas se isto aconteceu em Lisboa, agora vamos pensar o que é que aconteceu em Felgueiras. Felgueiras é uma cidade típica do Norte, onde as estradas nacionais se entrecruzam, em que há aquele burburinho dos atravessamentos das estradas nacionais, tinha uma avenida que dá para a Câmara Municipal de 4 faixas de rodagem para cada lado, e o Sr. Presidente faz uma intervenção e decide fazer uma intervenção que é as estradas nacionais. Retira-se esse caráter, passa a um espaço público, esse cruzamento de cidade onde era sempre passagem das viaturas, e passa a espaço público. Portanto, é muito mitigada a travessia do automóvel, e aquela avenida que tinha 4 faixas de rodagem na sua parte final tem apenas uma faixa, e ganhou o espaço, para dizer aquela dimensão sexy da intervenção, ganhou o espaço público, ganhou o corredor verde, ganhou a pista ciclável e reduziu o estacionamento, que estava em Espinha, passou ao eixo da via. Bom,
Digamos que todos nós diríamos, este presidente, em vésperas de eleições, tem tudo para ter uma metacombo eleitoral. E a verdade é que eram 9 da noite e ele ligava-me a dizer: Pedro, eu até agora não tenho nenhum vereador, não entrou nenhum vereador da oposição. Isto também é muito mau, porque depois julgam que isto é feito cá dentro, não é? As coisas são feitas cá dentro. Isto para dizer, nunca tiveram uma votação tão grande quanto a que tiveram naquele ano, onde essas intervenções foram feitas. Se nós fizermos vários exemplos, e vamos fazendo por Espanha, mas se cairmos aqui, eu posso concluir o quê? Não será pelo Pão de Ló de Margarida, que há mais massa crítica em Felgueiras do que existirá em Lisboa? Certamente que não. Ou talvez sim. Não há aqui também estereótipos dessa forma. Mas a verdade é que este é um caso, haverá outros casos que foram mais mitigados do que este, em que nós podemos concluir e dizer aos nossos autarcas que apostar na mobilidade ativa, sustentável, faz ganhar eleições. E eu creio que isso se vai passar daqui por um ano nos debates que vão aqui ocorrer e que teremos a ocasião de mostrar como é que, em alguns casos, e já não são tão poucos como isso, essas intervenções fizeram ganhar eleições. Patrícia, se quiseres prosseguir agora, esta questão, estamos muito ainda presos à ideia da eficiência do tempo, e esse, como dizias há pouco, era um privilégio, não é? Quer dizer, Belo, não eu é, se não é calhar para agora todos. passava à Carla. Sim, 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 Ela tem força, sempre força, ficado para o força. final e eu fui a última. E Está pronto, bem, é está só bem, está para. bem. Pode ser, pode ser. Não Que, sei, Carla, entretanto, depois temos queres? aqui uma pergunta, Sim, já, uma pergunta, comentário já pela força, tem. Pronto, então força boa, eu vamos vou continuar. demorar pouco tempo. Boa. Apenas duas coisas e também resultado um bocadinho daquilo que o Pedro estava a falar e a Patrícia também, mas que se prende com esta ideia destes conceitos, não é? Que às vezes são novos, a cidade dos 15 minutos. Sinceramente, sem escrutinar o conceito em si, eu penso que é importante no sentido em que nos leva a olhar para a cidade outra vez, para os poderes públicos voltarem a olhar para a cidade de outra maneira. Às vezes isso serve e ajuda muito a colocar os temas em cima da mesa. E eu penso que isso ajudou e tem ajudado muitas cidades também a olharem para elas próprias e a tentarem melhorar os seus sistemas internos de funcionamento, de como vem a cidade, melhorarem as questões da proximidade, que se tornaram, voltamos a dizer aqui, já o dissemos, importantes. E que, portanto, penso que é por aí, quer dizer, não estou a olhar para o conceito em si, acho que é importante a discussão, acho que o debate é importante. Se encontrou aqui uma acha para incendiar a fogueira, é perfeito, quer dizer, pronto. Só queria dizer uma pequena coisa que é em relação àquilo que eu há bocadinho falava, porque não quero mesmo que fique dúvidas em relação a isso. Quando eu digo que elas não têm voz porque não há perspectiva de género na abordagem. E essa questão é uma das questões importantes desta cidade inclusiva, não é? Não há perspectiva de género. Existem planos locais de igualdade que deveriam ter uma abordagem e que esta questão deveria ser também abordada e isso não acontece, lamentavelmente. Mas é uma questão relativa à inclusão, não é? Portanto, e sim, era nesse sentido que elas não têm voz, elas têm muita voz, eu tenho, temos todas. Podemos. E Patrícia, então, que serve como ponto de discussão, não é? Conceitos como esse, o da cidade dos 15 minutos. Aqui a questão até nos foi levantada pelo Federico Mouriçá no anterior debate, dizia ele, epá, quem arranjou o nome, isto como ferramenta de marketing, o nome ajuda muito, mas aquela ideia de termos lá os 15 minutos fixou demasiadas pessoas na ideia de mobilidade, de eficácia, de tempo e tal, quando aquilo nem é sobre isso, é sobre proximidade, como falava agora há pouco a Carla, precisamente, e obviamente terá a sua aplicabilidade a determinados espaços ou outros, de certeza que não, como esses, por exemplo, que referias há pouco, das pessoas que estão a 30, 40 minutos, às vezes muito mais de distância do seu ponto de destino, não é? E que tem que sair às 5 da manhã de casa para lá chegarem a horas. Em todo caso, quer dizer, esta prisão, não sei se ela existe na tua perspectiva, mas a ideia do tempo e da eficácia é uma coisa que prejudica o nosso debate sobre as cidades, que são mais do que isso. Sim, assim, acho que sim. Eu começava, então, caminhabilidade para quem, não é? Eu vou-nos questionar, não é? Vou pôr até, não é? E também esta cidade inclusiva é uma expressão com a qual eu vivo, porque inclusiva pressupõe alguém que inclui alguém.
Portanto, estamos aqui perante uma hierarquia também, não é? Eu acho que as políticas públicas têm que se questionar a partir disto, exatamente, tal como a questão, como dizias e muito bem, não é? Mesmo que as questões metodológicas e de desenho e de concretização nas superilhas, ou nos superquarteirões, na cidade dos 15 minutos, etc., não sejam, às vezes não sejam tão rígidas como acabam a ser percebidas e aplicadas. A verdade, a verdade é que o meu questionamento é, eventualmente, os modelos surgem da base para o topo. Não é? E se nós partimos para o pensar da cidade, e eu digo isto e eu sei que isto é dificílimo, atenção, não é? Que para lá do contexto académico, o contexto do ativismo dá-me uma grande, um grande choque com realidades, com respostas, não é? Ou atentar a vários contextos. E eu sei que lidar com a infinitude de necessidades, de preocupações, de aspirações, de sonhos, relativamente às pessoas que habitam as cidades e que nelas querem ser cidadãs e cidadãos, como deve ser, é óbvio que isto é um sarilho impossível de lidar politicamente, principalmente se colocarmos as pessoas debaixo de um Excel, de uma matriz, não é? De resposta. As superilhas têm os seus sucessos e os seus problemas, por exemplo, associados, parece-me a mim, à própria experimentação que permitem. E antes de serem as superilhas, ou os superquarteirões, desculpem, os superquarteirões no ensanche mais consolidado, as outras experiências em territórios um bocadinho mais confusos e mais recentes, por exemplo, ou seja, a cidade também é laboratório. Agora tentando, desculpem que isto a esta hora já há algum cansaço, se vai instalando, mas a cidade também é laboratório de experimentação junto com as comunidades, de encontrar os caminhos que fazem sentido. E nisto o tempo e o espaço estão completamente cruzados. Agora, claro que é muito complicado conseguir uma participação cívica, às vezes, como, enfim, nós da academia e de algum otimismo, às vezes imaginamos. Porque eu tenho, enfim, conversando com uma colega espanhola sobre um plano para a zona região norte, da região norte de Madrid, que estavam a certa altura a implementar. A certa altura descobriram, não, aperceberam-se que, por exemplo, para que algumas mulheres conseguissem estar na participação, ter tempo para estar no espaço da participação, uma coisa óbvia era, se eram eventos de fim de semana e etc., encontrar maneiras inteligentes, interessantes, acolhedoras de acolher os filhos e as filhas, não é? Por outro lado, era estar sempre no território. Montaram uma loja, não é? Para estar sempre no território. E outra maneira era acordar com alguns empregadores uma maneira de o tempo que não estavam a trabalhar e iam, não trabalhando no seu emprego produtivo, iam trabalhar para a reflexão sobre a cidade e o bairro, era de alguma maneira ajustado para não haver perda de ordenado. Isto implica dinheiro, implica tempo e implica muita, e agora voltando à imaginação de que o Pedro falava há bocado, agora, isto pode ser uma questão para um bairro, pode não ser outra questão para outro bairro. Isto é preciso estar estar nos sítios, é preciso conhecer, é preciso, enfim. Eu acho sempre que a antropologia e os trabalhos etnográficos nos ensinam imenso sobre a humildade com que chegamos aos sítios, não é? E sim, continuamos nas escolas a ensinar que se constrói, que se pensa espaço, que se pensa cidade para a abstração do falso neutro universal. Isto é um problema. Enfim, É um problema, mas é uma autoanálise e é uma reflexão interna e com colegas que vamos fazendo e vai-se conseguindo mudar algumas coisas. Agora,
Não faltará quem eventualmente nos esteja a ouvir e que pense genuinamente, acredite que a abstração está nas nossas cabeças e nessas formulações que acabaste de fazer, Patrícia, porque no fundo, quer dizer, que as coisas estão aí bem e que há aqui muito wokeismo nas três nas intervenções dos três, ok? Portanto, vivemos tempos perigosos em que de repente tudo o que possamos dizer sobre estes assuntos corre o risco de ser muito mal interpretados e de não serem apenas achas para a fogueira, mas fogueiras mesmo que fazem arder cidades, não é? Tenho aqui perguntas. O Pedro já foi respondendo aqui um bocadinho ao desafio que aqui nos coloca a pessoa. Deixa-me ver aqui só o nome. O Jorge Teixeira, portanto, que concorda com muito, com muito do que vocês diziam, não é? Mas, no fundo, pede aqui, eh, carambas, que alterações é que nós podemos fazer no desenho do espaço público para que estar ou caminhar, e ele acrescenta muito também aqui esta noção do estar, não é? Porque isto não é só caminhar, é estar, é encontrar, possa ser mais atrativo e mais confortável. Que políticas podemos levar a cabo para que os cidadãos possam de novo apropriar-se do espaço público? E na verdade o que ele quer são bons exemplos que conheçam. O Pedro falou de Felgueiras, esse aí que não derrotou ninguém, até porque há uma coisa que não referiste, Pedro, há pouco, mas é que essa obra foi concluída muito perto das eleições, ou seja, Foi podia no ter ano sido de muito eleições. perigoso, porque a lógica que às vezes ouvimos é que as coisas que podem gerar problemas e conflitos devem fazer logo cedo, que é para perto das eleições as pessoas já terem totalmente esquecido, não é? Mas se calhar ali o efeito de recentidade das vantagens daquela nova praça, daquela nova avenida, se calhar funcionaram a favor do autarca. Não sabemos, tínhamos que estudar melhor. Bons exemplos, vamos acabar isto. Não sei se ainda vamos ter aqui mais perguntas, mas vamos gastar aqui um bocadinho nos próximos minutos. Nas vossas experiências dos lugares por onde andam, coisas que vos façam sorrir quando falamos de cidade, caminhabilidade, de inclusão. O Pedro já deu ali um exemplo, vá, Patrícia, de repente, ou então deixa pensar um bocadinho que estavas agora a falar. Carla, Se me perdoas, sim, Abel, só assim, sim, sim, também sim. muito rapidamente, cumprimentando o Jorge Teixeira, se é quem eu estou a pensar, provavelmente é, dando-lhe um abraço, dizer que esta questão realmente, se quiseres fazer em boas experiências, a verdade é que nós temos, como em tudo na sociedade, evoluções e involuções, não é? E, portanto, nós assistimos por vezes a políticas públicas pouco duráveis, se assim quisermos dizer. Basta mudar o ciclo político para mudar também um conjunto de atitudes e até de mover o que já estava feito, o que já estava feito. Eu recordo aqui, de onde vos estou a falar, que em Aveiro, recordo-me que em 1999, já lá vai uns aninhos, 25 anos, nós iniciamos todo aquele processo que teve a ver com as bugas, que provavelmente ainda se lembram, que era a bicicleta de utilização gratuita de Aveiro. Não tinha nada destes processos e mecanismos em que se coloca as grandes empresas eletrónicas a comandar as estações, etc. Os chips, que sabe-se sempre onde a bicicleta dá, não tinha nada disso, era uma bicicleta, 400 bicicletas na cidade e funcionava como o carrinho do supermercado. Punha-se uma moeda, tirava-se a bicicleta, punha-se no outro lado da bicicleta e a moeda saltava e ficava na mão. E assim se fizeram as bugas durante tantos anos e que teve realmente uma expressão muito forte desse ponto de vista. A verdade é que, com o tempo, lá está, mudam um conjunto de políticas, mudam um conjunto de atores e elas mudam também. Apesar de tudo, ainda não consigo distinguir das múltiplas experiências aquilo que é uma política, vou dizer desta forma, perdão, uma política de esquerda, de uma autarquia, e de uma política de direita, se assim quisermos, de uma autarquia. Eu vejo nesta componente, às vezes, uma determinada transversalidade desse ponto de vista. Não vejo, por exemplo, quando se apela às estratégias. Uma tem complementaridade, outra tem competitividade. Enfim, esses termos existem por aí e separam-nos. Nesta matéria não tem separado muito, confesso. E, portanto, nós acabamos por ter um conjunto de experiências relativamente interessantes em múltiplas câmaras, mas são sempre muito exíguas, não é? Sempre muito exíguas. A Patrícia, por exemplo, está na Covilhã, percebi eu há bocadinho, vale o que vale, mas um esforço face à topografia da cidade, um esforço ganho que a Câmara Municipal tem vindo a ter, eu não gosto do termo, que é a mobilidade vertical, se assim quisermos dizer, ou seja, de que maneira nos torna mais acessível, apesar dos declives,
essas intervenções. Pronto, é uma das formas em que me parece que essas matérias estão a ser tratadas. Pode haver um conjunto de novas centralidades, porque, desculpem, só este apontamento muito rápido, o Jaime Lerner e o António Costa percorreram a cidade de Lisboa. E a dada altura o Jaime Lerner dizia ao António Costa, depois de ver, olha, tu tens um problema que te resolvo e tens outro problema que eu não te consigo resolver. O problema que te resolvo, o problema que não te resolvo é a cultura, as pessoas andam com velocidades muito grandes e tal, não sei resolver isso. Aquele que te resolvo, vamos comprar ali uns baldes de tinta, vamos pintar já aqui as ruas, os percursos cicláveis, etc. Vamos tentar fazer isto. E no caso da mobilidade é igual, neste sentido de que nós podemos construir os planos de mobilidade, as políticas de mobilidade, etc. Mas se nós não tivermos o apoio do urbanismo, se assim quisermos, nós não vamos conseguir. Por exemplo, falamos das centralidades, das novas centralidades. Eu vejo hoje, neste momento, não há planos de urbanização, infelizmente, por causa da excessiva burocracia dos planos diretores municipais que desgastam todas as autarquias que nunca mais querem ouvir falar em outros planos, e, portanto, o plano diretor municipal é hoje um inutensílio do planeamento de forma absolutamente total e, portanto, mas vejo um esforço grande, por exemplo, quando falávamos da cidade dos 15 minutos, não propriamente neste conceito, mas no conceito das novas centralidades. Procurar novas centralidades, tentar diluir as periferias, intervir em espaços, Évora, por exemplo, intervir em espaços pré-existentes, que é um conjunto de bairros na periferia, introduzindo alguns elementos de pequenas centralidades que efetivamente começam a funcionar para dar essa proximidade e até para dizer que eu acho que o grande sonho da mobilidade é criar a desmobilidade, não é? Ou seja, que eu só seja móvel quando o quero ser, porque senão não precisarei de fazer os grandes trajetos. Mas como gerir isto e qual é a autarquia que vai dizer centros comerciais nós não vamos ter mais? Nenhuma propriamente, ou não conseguem. A manta é curta e há um genocídio do comércio tradicional nas cidades por parte destes grandes elementos. Bom, não é só coisas boas, também as há, mas é preciso intervir na gestão urbanística, no urbanismo, porque todo o efeito de política tem a ver com as políticas setoriais. As políticas setoriais, que parece que criamos uma política geral a partir da soma das políticas setoriais, não criamos, muito menos nas cidades o estamos a conseguir fazer, e esse é talvez um dos grandes erros que estamos a ter e continuamos a ter. Eu, ao Jorge, peço desculpa por não ter dado aqui grandes exemplos, mas depois com o tempo poderíamos falar neles. Ok, 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 ok. E quem quer prosseguir, Carla? De repente é tudo que te lembra. Andaste 9 anos por Lisboa, fala-se muito de Lisboa, mas é Não, do Porto, estás no tive, Porto. não, mas tive semana passada, acho eu, ou há 2 semanas, num novo espaço de um teatro novo em Penafiel, Ah, sim, sim, novinho, em folha, no vinho, é e verdade. tem ali uma nova centralidade, isto é, acabaram por criar um espaço que vai, mesmo da rua principal, para uma zona assim um bocadinho estranha de acesso, uma zona de acesso estranha, mas que depois abre e tem de facto uma nova centralidade, com um espaço muito bonito, um acesso muito simpático ao teatro, e que eu acho que fazia todo sentido, e eu acho que as cidades de facto também se puderem regenerar pelo lado cultural, para mim, enfim, que é a minha área, parece muito importante, e acho que na Fiel conseguiu fazer isso de forma bastante interessante. Aquele teatro cria de facto ali um novo espaço, um novo foco urbano, e pareceu bastante bem acolhido em termos urbanísticos. É interessante que digas isto Não, porque estás a falar de uma sala que tem depois então esse lado exterior, que é o do espaço público, tem no fundo, todo que é um um palco. espaço, O sim. espaço público Não, foi tem sempre toda a palco, não envolvência. é? O teatro É, não é só o palco claro. interno, não, tem todo um jardim que é, digamos assim, também espaço performativo. Boa. Potencial também, não é? Isso tem esse potencial, aliás, na inauguração ele foi todo usado, digamos assim, esse espaço externo também, mas também vai ter espaço de horta urbana, portanto, pareceu-me que estava bem pensado e pareceu-me que ia ter envolvente também, ou poderia ter envolvente não só das pessoas do teatro, mas também da população. Pareceu-me que havia ali algum potencial para que isso viesse a acontecer. É engraçado porque eu recordo-me há uns anos, durante a pandemia, estive em Pontevedra a fazer uma entrevista com o Presidente da Câmara, não é? Sim, E ele dizia-me que uma das estratégias, portanto, para além do envolvimento da população de cada rua, à medida que iam, portanto, desenvolvendo os projetos de
abertura da rua às pessoas. É preciso também trocarmos aqui um bocado as As palavras que voltas, utilizamos sim. isto, né? Andamos sempre a dizer fechar as ruas, fechar as ruas. Aquilo é um processo de abertura das ruas a muito mais gente, não é? Mas ele, além dessa componente participativa, ele chamava todo o pessoal dos vários departamentos municipais e dizia sempre: "Ora bem, nós vamos tirar os carros daqui, isto vai ficar vazio, isto é um problema. Nós não podemos deixar as pessoas a pensar que estão lá como naquela rua do Porto que vos dizia, né, naquela manhã, que a malta não sabia o que fazer. Nós não podemos. Eu quero que vocês, todos os departamentos, me encontrem aqui atividades para desenvolver naquela rua durante um ano, que é para as pessoas se habituarem a perceber que a rua pode ser muito mais do que o que tem sido até agora. Sim, mas Então, tinham Abel, o sugestões do centro, desporto, sugestões da cultura, sugestões, sei lá, da ação social, imagino, bem, sim, tudo o mas que o fosse centro ainda tem departamento, carros, hein? O centro tem claro. carros. Sim, O sim, acesso sim, ao museu tem carros. A questão é claro, que claro. como tem uma rua que nos leva ao teatro, essa rua e esse arranjo pareceu-me bem conseguido. Vamos ver se as pessoas Não, eu estava a fazem e ele referir-me não se apenas, esquece. eu estava aqui aproveitando no fundo o ensejo de teres falado no equipamento Sim, cultural e da sua envolvente, que de facto a rua eh, foi sempre um palco de muitas outras coisas para além de estacionamento e circulação de automóveis, ou mesmo de pessoas andarem a pé ou de bicicleta, e que faz parte destas lógicas transformativas do espaço, no fundo, voltar a mostrar-nos que a rua pode ser um palco, então, para depois, a seguir, já não precisamos de ações formatadas ou encomendadas, não é? Quer dizer, a partir daí, é cada cidadão, a cada vizinho, que pode lá fazer como tu querias, mas não conseguiste, de repente organizar um almoço, uma tainada, como se diz aqui no norte do país, e muito bem, com quem quiser aparecer, que não seja apenas no Santo António, no São Pedro e no São João, né? Quer dizer, que seja no resto do ano também. Patrícia, Eu estava aqui a pensar noutro tempo, não é? Assim, só em conclusão para fecho, que é o tempo longo das cidades, o tempo mais longo das cidades, não é? Porque nós estamos a falar do tempo dos cotidianos e são fundamentais. E isso é um acréscimo de complexidade para as cidades. E tem a ver com os processos, esta minha reflexão de fecho, que é, se não temos, e estava a pensar agora no que vocês conversavam sobre esses exemplos, se não temos um tecido com capacidade de auto-organização, enfim, podemos falar de fatores sociopolítico-económicos, históricos diversos, não é? Também, por exemplo, usando a questão da Catalunha e a questão da Barcelona, não é? Uma das coisas que mais surpreende é a capacidade organizativa e de demanda, de exigência, não é? Mas claro que depois percebe-se com a história do próprio território, não é? E todo o anarcossindicalismo, quer dizer, antes da Guerra Civil, tudo aquilo é de uma intensidade que deixa marcas no tecido social e cultural da cidade, parece. Não sei, posso estar aqui a fazer uma leitura muito romantizada. Ah, nós temos pouca tradição da ação democrática aplicada, não é? Meio século de fascismo, mais não sei o quê, assim, pode-se aqui tentar justificar. E eu acho que, na verdade, a maior parte dos políticos e das políticas é bastante confortável esta situação, porque nós ficamos só, enquanto cidadãos e cidadãs, só somos lidáveis de 4 em 4 anos, não é? Quer dizer, porque dar-nos instrumentos de reflexão, de ação, de saída à rua, de tomada do poder, não é? Neste poder do cotidiano, é muito assustador, não é? E é vagamente, tem uma dimensão não controlável. Tem uma outra dimensão que é a aprendizagem da democracia. E, mais uma vez, é a cidade, enquanto palco dessa prática aplicada da democracia, que é fundamental, não é? Agora, ah, é uma decisão de que lado é que queremos caminhar, não é? Para uma democracia madura e aplicada, ou para um sistema, pronto, de voto em urna agora, volto a sublinhar, e eu acho que isto é importante, para participar, para agir, eu acho que existem duas condições. Uma extrema que é, agimos e fazemos revoluções quando estamos extremamente violentados. A fome,
a falta de acesso às coisas básicas, a falta de democracia em absoluto, não é? Como nos aconteceu em 74. Ou a organização paulatina e o amadurecimento. O problema é que para este último, até mais do que para o primeiro exemplo, é preciso tempo. É preciso tempo. E as pessoas estamos com uma sociedade violentada economicamente, socialmente, com muita gente em formato de sobrevivência. E é muito difícil pedir a quem está a lutar para ter papéis, para passar a ser legal, para quem está a tentar lutar para pagar a renda da casa porque se recebeu o seu aumento mais não sei quanto, não é? Quer dizer, e pagar as contas, e pagar a saúde, e pagar estas coisas todas ainda, não é? Mas há um dia em que este déficit de direitos, né, se torna, e às vezes estala para sítios onde nós não queremos como democratas que estale, não é? Portanto, sim, é pôr a cidade, é coletivamente, não é? Isto é o wishful thinking, vai, começamos com os sonhos, não é? Os sonhos, não é? Este é o meu sonho, não é? É a cidade ser espaço agido, de democracia. Esperemos. Bom, é assim, isto não é nada combinado, nós vamos conversando também antes disto, mas estamos a acabar com uma reflexão que toca também, não é? Na verdade, naquela pergunta inicial, eh, sobre se a cidade e a rua, neste caso, pode ser uma forma de medirmos a condição da nossa democracia. Eu vejo aqui a resposta no final, nesta intervenção da Patrícia, no fundo, pode ser aqui uma forma de olharmos para as qualidades daquilo que conseguimos durante estes 50 anos. Eu terminava a nossa sessão agora. Lembrava-vos antes de sairmos que no final do mês, portanto, no dia 31, que por acaso é Dia Mundial das Cidades, uma data bem escolhida, final de outubro, além de ser o Dia das Bruxas e dos Medos, Pedro, mas vamos olhar isto do lado positivo ao Dia Mundial das Cidades, porque sobre as bruxas também é muito haveria a dizer sobre a questão dos medos e os medos que foram colocados e o que eram essas bruxas e o que eram essas mulheres. Isso é outra conversa, se me quiserem convidar, terei também muito prazer de estar lá também. Vai haver, portanto, a sessão de encerramento, é uma sessão presencial com alguns dos protagonistas das duas conversas, aqueles que na sua agenda tiverem a oportunidade, portanto, de estar presentes. Vamos alargar um bocadinho o espectro da discussão, às dificuldades no fundo, de como poder fazer algumas das coisas que discutimos na cidade consolidada, até porque vamos estar numa cidade consolidada, que é uma cidade pequena à escala nacional, média, Viana do Castelo, uma cidade muito aprazível, eh, para quem não conhece, e mais para quem conhece, como é o meu caso. E isto vai acontecer no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, portanto, o IPVC, em Viana do Castelo, há de ser durante a tarde. Estão, obviamente, convidados a aparecer quem quer aparecer. E esta nossa conversa, dentro de dias, se calhar, já vai estar também disponível no YouTube. Quem não pôde estar connosco em direto, há de poder também escutar estas reflexões, o que agradeço muito, porque foram, de facto, muito interessantes, em diferido e calmamente, num horário mais conveniente. Muito obrigado aos três, muito obrigado à Câmara de Viana também por estar organizando estas conversas e, se for o caso, portanto, até daqui a umas semanas, no final do mês. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom trabalho para Até todos. breve. Obrigada. Até breve. Até já.